Olá, seja bem-vindo no canal e hoje estaremos falando um pouquinho a respeito de Guerra Fria. Você vem comigo? Então vamos lá. Como você está vendo o mapa aí, esse mapa é da Segunda Guerra Mundial. É importante que você entenda o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, pelo menos no final, para que você entenda também o início da Guerra Fria. Então você tem um mapa aí, vamos falar um pouquinho a respeito dele. Você tem aqui, deixa eu pegar um cursor melhor aqui para a gente apontar no mapa. Então tá aqui, essas daqui são as possessões, né? Ou os domínios de Hitler. Então ele provocou a Segunda Guerra Mundial, ele se aliou, ele fez uma aliança com a Itália e com o Japão. São os países que a gente chama de eixo. E eles começaram a dominar aí boa parte da Europa. Você pode ver que a França, tudo que está em vermelho aqui, o Hitler tomou posse. Então você pode ver que a França, não é? Esses países, Romênia, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui foi tomado. Boa parte também da Rússia. Ó. Pegou isso aqui é a Polônia. A Polônia sumiu. Está vendo ali? E aí foi feita uma aliança contra esse domínio nazista. Você tem tudo que está de verde. É essa aliança. Você tem aqui, são os aliados. Você tem a Espanha, Portugal, que não tem muita expressão durante a guerra. Você tem aqui a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, não é? Do outro lado, você tem a Rússia, ou União Soviética, né? E você tem também os Estados Unidos, né, que é a grande potência aí que entra na guerra a partir de dado momento. Então tá lá, esses países vão se aliar contra a Inglaterra, ou melhor, contra a Alemanha. E eles vão ganhar a guerra, obviamente. É uma potência, né? É uma força de guerra extraordinária contra os nazistas, né? E depois da guerra, você vai ter essa formação aqui, ó. Tá vendo? De um lado você tem em verde, agora em verde, né? Você tem os aliados, ó, França, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente, tem Espanha, Portugal, né? A Itália mudou de lado, ela muda de lado no meio do caminho, né? Passa para o lado dos aliados, era nazista, era do lado nazista, passou para o outro lado, né? E aí você vê aqui, ó, o exército dos aliados, eles tomam aqui até a metade, né, do antigo território que era nazista. Vou voltar lá o mapa para você ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Vem até aqui assim, ó, até a metade. Então esse exército verde, a cor até coincidiu, né? Veio até aqui. E o exército da União Soviética veio até a metade e a Alemanha acaba. Os nazistas acabam. Só que faltou um problema a ser resolvido. Lembra que haviam três países no eixo? Era a Itália, a Alemanha e Japão. O Japão fica do outro lado do planeta. E essa guerra, essa batalha, esse pepino ficou para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, para acabar com a guerra no Japão, jogou a bomba de Hiroshima e Nagasaki. 6 de agosto de 1945, ele encerra a guerra, trazendo o Japão à rendição com essa bomba. E aí tem um problema. Antes, o socialismo e o capitalismo estavam aliados contra um inimigo comum, que era a maior ameaça para eles, era o nazismo. Esse inimigo acabou, não é? E você sabe que capitalismo e socialismo não se dão muito bem. E aí você começa aí um estranhamento entre os dois países, ou as duas potências, né? Principalmente porque os Estados Unidos terminou a guerra jogando uma bomba em uma cidade japonesa, com um poder nunca antes visto, vamos colocar assim, né? Um poder atômico, que em segundos você mata 70 mil pessoas. E aí os russos olharam e falaram, caramba, os Estados Unidos têm uma bomba que destrói cidades em segundos. E isso começou a causar um estranhamento entre os dois países e começou a desencadear aquilo que você chama de Guerra Fria. O interessante é que, você está vendo o mapa de novo? Aonde os países chegaram no fim da guerra, eles ficaram. Os exércitos não voltaram para casa. Vamos acabar a guerra, vamos liberar a Alemanha, vamos liberar os países conquistados ou reconquistados. Não fizeram isso. Eles vão ficar parados ali. Essas fronteiras que você está vendo ali, entre o verde e o bege, entre o capitalismo e o socialismo, vão permanecer. A partir daí você tem a Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Por que tem esse nome? Por que deram o nome de Guerra Fria? É por causa da bomba atômica.
É porque eles sabiam que se declarasse uma guerra entre os dois países, começasse uma terceira guerra entre os antigos aliados, agora não mais, havia o risco de um jogar a bomba atômica no outro. Ah, professor, a Rússia tinha bomba atômica? Então, não, não tinha. Mas em pouco tempo eles conseguiram também a tecnologia atômica e passaram também a ameaçar os Estados Unidos com essa tecnologia. Eles começaram a fazer os testes atômicos e conseguiram lançar a primeira bomba deles também. Em pouco tempo, menos de 10 anos. E aí você começa realmente um conflito em que não se pode declarar guerra um contra o outro, porque senão você destrói o planeta inteiro. Esse que é o problema. Ninguém queria usar a bomba atômica, porque eles criaram um arsenal tremendo e sabia que tinha potencial para destruir o planeta, ou países inteiros. Por isso você não vai ter uma guerra direta, declarada, entre o bloco capitalista, que é os Estados Unidos, capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, a União Soviética, né? Os países satélites ali. Né? Você está vendo aqui, ó, esses países aqui ficaram como sendo países socialistas também, porque foi dominado pelo exército russo no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos prosseguir. Não é? Está aí a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945, né? E aí você começa a fazer realmente as divisões. Olha lá, você tem aí, né, a divisão da Europa, exatamente onde eu falei, tá vendo? Um lado está verde, né? A gente vai chamar de Europa ocidental, o lado verde, o lado capitalista, e o lado vermelho, agora Europa oriental ou socialista, tá vendo? Então dividiu. O detalhe é o seguinte, a Alemanha ela foi dividida no meio, tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui que corta aqui a Europa, são barreiras, são fronteiras, com exército de um lado e de outro, né? Porém, em muitos lugares, nessa linha, foi feita a divisão física mesmo, muros, cercas, né? Para impedir que um passasse para o lado do outro, um adentrasse o lado do outro, tá ok? Você tem essa divisão. Eu vou trazer aqui a divisão da Alemanha para você. Então, vou voltar um pouquinho para você ver onde está a Alemanha. A Alemanha está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Está aqui, a Alemanha está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o cursor para você ver melhor. Está aqui, a Alemanha está aqui. Eu vou aumentar aqui para você ver, só um instante. Vou botar a lupa aqui. Está aqui, ó. Está aqui a Alemanha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a Alemanha. A Alemanha ficou dividida. Esse lado de cada Alemanha, que era de Hitler, não é mais. Hitler sumiu, morreu. Todo o exército nazista foi dizimado, né? Então está aqui, ó. Então até aqui chegou o exército russo. E até aqui do lado verde chegou o exército francês, o exército inglês, o exército americano. E aqui foi feito realmente uma fronteira entre esses dois países. Então vamos voltar lá para você ver, né, a divisão da Alemanha agora. Só um instante. Voltou. Então está aqui, ó. Aqui, ó. Então é aqui, essa região aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então vai lá, vamos ver aqui, ó. A Alemanha ocidental, lembra disso? O lado capitalista ocidental. Cuidado para isso cair em prova, né? Isso está no Enem, está nos concursos aí que você vai fazer, né? Ao lado ocidental, quem é? O capitalismo. Né? Quem é o lado oriental? Socialismo. Então está aqui, ó. O lado oriental vermelho, isso aqui é a Alemanha, está dividida. Só que tem um detalhe interessante também, né? A cidade de Berlim está aqui, ó. Tá vendo aí? Está bem aqui, ó. A cidade de Berlim também sofreu a mesma divisão. Você vai ter, porque é a capital, então ela vai ter uma divisão também. Repare que a cidade de Berlim está do lado socialista, mas também vai ser dividida entre capitalismo e socialismo. Então aqui eu estou passando um mapa para você, ó. Cidadezinha de Berlim está aqui, ó, tá vendo? Ela foi dividida no meio, ó, o lado de cá, obviamente, né, o lado oriental, socialista, e aqui ficou sob domínio capitalista, aqui dentro. Aí você percebe que o capitalismo, considerando só a cidade de Berlim, virou uma ilha. Está ilhado de socialismo para tudo quanto é lado. É como se fosse uma ilha no meio de um oceano vermelho. Preste atenção nisso. Tá ok? Então tá lá. Essa divisão ela virou uma divisão física mesmo. Né? Porque as pessoas queriam sair. Adivinha para que lado as pessoas queriam ir? Tá? Isso pode ser até uma questão que eu estou te dando aí para você resolver. Você acha que as pessoas queriam sair do lado capitalista para ir para o socialista? O socialismo é melhor e tal, né? Você tem lá, é tudo de graça, comida de graça, ninguém tem... Não é assim. Ou você acha
que as pessoas queriam sair do lado socialista para o capitalista. Obviamente que era isso. As pessoas queriam migrar para o lado socialista. Por isso que foram feitas barreiras. Essas barreiras eram para impedir as pessoas de fugirem do lado socialista. Pergunta se é bom. Eles estão fugindo. Olha só. Né? Não está lá. Né? Esse muro foi construído porque as pessoas estavam migrando. Isso aqui é muito interessante porque dividiram famílias. Esse muro dividiu famílias. Tinha casais divididos. Filho de um lado, pai e mãe do outro, esposa de um lado, marido do outro. Ficou assim, não podia passar. O negócio foi se agravando, não podia passar. As pessoas tentavam fugir, tomavam um tiro ali no muro. Negócio horrível. Né? Foram anos assim. Está lá, a construção do muro. Né? A cidade de Berlim, está vendo aqui, foi dividida, e aí você tem esse muro aqui, cercando tudo. Praticamente o pessoal que ficou aqui ficou ilhado. Né? E a Alemanha também teve um muro. Esse aqui é o famoso Muro de Berlim. Eu vou te botar uma foto aqui, ó. O Muro de Berlim, está aí. Foi dividido, a cidade dividida. A Alemanha também estava dividida sim. Não é? Você não podia passar de um lado para o outro. Né? Aí, olha só que coisa interessante. Esse aqui é o lado capitalista. As pessoas podiam chegar aqui e fazer arte, está vendo? Lado capitalista, está vendo aqui? Ó. Pintava um muro, coloria, as pessoas podiam andar aqui na calçada, mas do lado socialista, as pessoas só podiam ficar aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui são as casas das pessoas. Aqui, ó. Não podia passar. Quem entrasse aqui, isso aqui era chamado terra de ninguém. Terra de ninguém. Aqui tem mina, aqui tem... Né? Eles chamam de... Tinha uma área aqui chamada tapete de Stalin. Stalin era o líder soviético. É um tapete de prego. Né? Era um cimentado lá, cheio de tábuas de prego. Então, para você correr ali em cima, tem que ser aí uma pessoa, né, que suporte a dor. Né? Você não ia conseguir atravessar. E pregos grandes. Então aqui você tem cachorros também, né? Guardas vigiando, patrulhando aqui. Ó. Isso aqui era quase que intransponível do lado socialista. Não está lá. Né? E aí, a Guerra Fria vai ser só isso? Não. Né? O que vai acontecer? A Europa foi destruída, vamos prosseguir. Né? E os Estados Unidos criam um tal do Plano Marshall para reconstrução, um plano econômico, reconstrução da Europa. A Europa foi destruída durante a guerra. Você viu ali, 2 exércitos chegaram lá no meio. Como é que chegaram ali? Andando, pedindo licença e tal. Eu vou passar aqui no seu quintal. Não, jogando bomba. Jogava bomba e depois progredia. Você tem terrenos na Europa ainda destruídos, né, ondulados de tanta bomba que foi jogada. Isso teve que ser reconstruído. Então o Plano Marshall veio para a reconstrução da Europa, obviamente, que era fazer uma propaganda do capitalismo, onde eles investiram nas áreas onde chamava atenção para que as pessoas, né, vissem a diferença entre capitalismo e socialismo. Do lado do socialismo não foi feito isso. Eles não reconstruíram nada. Pelo contrário, saquearam. A Alemanha foi saqueada, né? Os recursos que haviam ali para a população já sofrendo com o final da guerra, levaram tudo. Né? Deu só povão lá, o pessoal dormindo mal, sem aquecimento, frio, inverno, nevando, né? Abaixo de 0 temperatura, e não tinha nada. Né? Pelo contrário, do lado capitalista foi reconstruído, né? As pessoas voltaram a trabalhar, vida normal, emprego, né? Investimento pesado. Plano Marshall fez isso, né? Investiu até no Brasil. Você pode ver aqui, ó, os Estados Unidos, perdão, os Estados Unidos aqui, ó, também viveu o Plano Marshall, né? Era um investimento em várias áreas. O Brasil também, né, pegou um pouquinho aqui, ó, você pode ver a Europa. Isso aqui é a Europa do lado capitalista, nada para o lado socialista, tá ok? Então tá lá. Vamos prosseguir, né? Ficou só nisso no Plano Marshall? Não. O que acontece? Deixa eu tomar uma água aqui para limpar a garganta. O que acontece? O que vai acontecer nesse caso aí? Vários países estavam saindo, deixando de ser colônias. Então, por exemplo, o Vietnã era uma colônia francesa. A França tinha vivido uma guerra, então eles estão retirando aí os domínios, saindo do domínio, né, da era colonial. E aí, quando você tem uma área dessa saindo do domínio, obviamente vai virar um país. Mas aí é que está a questão. Esse país vai ser socialista ou capitalista? Essa foi a disputa que os Estados Unidos e a União Soviética travaram sobre essas áreas que estavam se emancipando. Então, assim que o Vietnã a França deixou o Vietnã,
que eles começaram a buscar autonomia, os Estados Unidos começou a influenciar para que eles fossem capitalistas. E a União Soviética começou a influenciar para que eles fossem socialistas. Então, alguns grupos dentro desses países, eu vou ficar com os Estados Unidos. E os outros grupos, não, eu quero ficar com a União Soviética. Obviamente, Estados Unidos e União Soviética vão armar esses grupos para cada um defender as suas ideias. E aí você tem uma guerra. Olha só. Os Estados Unidos entrou, nesse caso aqui, os Estados Unidos entrou com apoio direto com soldados. Mandou soldados para lá, né? Não declarou guerra contra a União Soviética, não podia, senão jogava bomba atômica, né? E começou a mandar soldados lá para defender o lado capitalista. Aqueles que queriam capitalismo. Já a União Soviética e a China também, que era socialista, começou a ajudar o lado socialista. Aí você tem a Guerra do Vietnã, né? Essa guerra, os Estados Unidos perde, né? O Vietnã vai se tornar comunista. Você tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o livro falando da Guerra do Vietnã, né? Você tem aqui onde era o lado comunista, está aqui, né? E aqui é o lado capitalista. Mas os Estados Unidos vai perder, eles vão se tornar aí socialistas mesmo, ok? Uma outra história está lá na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a mesma história, né? Saiu de lá, o dominador sai, e aí eles querem a independência. De um lado vai ter os Estados Unidos, de outro lado tem a União Soviética influenciando. Essa guerra aqui ela não acaba. Essa aqui é interessante, nenhum dos dois lados vence. O território que ficou com auxílio dos Estados Unidos ficou sendo capitalista, e o território que ficou com auxílio aí da União Soviética e da China ficou sendo socialista. Está lá, até hoje tem essa divisão. Ali ficou a separação mesmo. Você tem separação física, você tem fronteiras, você tem vigilância de guardas, né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Está dividida assim até hoje, né? Coreia do Sul capitalista, né? Capitalismo bombando. Coreia do Sul, você tem diversas oportunidades, você tem diversas empresas de grande porte. Lá, a Samsung, por exemplo, é de lá, né? A Hyundai é de lá, né? Você tem carros aí andando na rua aí que são produzidos lá. E você já ouviu falar de alguma coisa sendo produzida na Coreia do Norte? Você sabe como é que funciona a Coreia do Norte comunista? Deveria procurar saber. O negócio lá é feio, tá? Mas não é a nossa aula. De repente, em outra situação, a gente comenta mais um pouco sobre isso, tá? Fica só por aí? Fica só nessas guerras de independência que os Estados Unidos e a União Soviética se metem? Não. Eles se meteram em diversas guerras. Por exemplo, em Angola também, Estados Unidos e a União Soviética se meteu lá, não é? Para tentar influenciar lá o governo que iria surgir a partir da independência. Angola era colônia, assim como nós fomos, de Portugal, né? Quando Portugal saiu, né, na década de 70, por aí, houve uma guerra de independência. Estados Unidos e União Soviética se meteram de novo nessa guerra. Então tá aí, né? Várias histórias. Aí você tem a corrida armamentista. O que é isso? Né? Eles começam a se armar. União Soviética e Estados Unidos começam a se armar para poder aí, garantir a sua supremacia no mundo. Hegemonia, né? Capitalismo ou socialismo. Eles começam a investir pesado em armamento. Eles começam a investir pesado aí, em tecnologia, né? Em bombas atômicas, né? E outros tipos de armamento para poder estabelecer essa hegemonia. Caso tenha uma guerra, eu tiro a Rússia, a União Soviética do mapa primeiro do que eles. E do outro lado falava a mesma coisa. Caso tenha uma guerra, eu tiro os Estados Unidos do mapa primeiro do que eles, né? Eles não vão fazer isso comigo primeiro. Por isso que eles trabalhavam muito essa questão do armamento. Não está aí, né? Não era só isso, tinha a questão da corrida espacial, tecnologia, porque era uma propaganda. O homem foi à Lua em 69 e tal, né? Eles conseguiram e tal. Né? Aí a União Soviética também, né, mandou lá, né, o primeiro homem à órbita. Então tem sempre um querendo estar na frente do outro. E isso era um dispêndio de recursos tremendo. Até que a União Soviética vai falir. Não só por esse motivo, né, a economia deles não era muito boa, né? A União Soviética vai falir e declara falência em 1989. Então acaba a União Soviética, né? Essa união de países socialistas vai acabar, né? O capitalismo começa a ser desmontado, né? E em 1989 você tem aí a queda do Muro de Berlim. Ou seja, é o fim dessa divisão, né? Simboliza o fim dessa divisão. As pessoas poderiam agora transitar pela Europa com mais liberdade. E adivinha para que lado as pessoas correram quando o muro foi derrubado. Você está vendo a imagem aí?
O lado que você está vendo aqui é o lado capitalista. Porque está vendo o muro riscado aqui, do outro lado as pessoas não podiam chegar perto do muro. Né? Você está vendo os soldados soviéticos aqui, ó, ou seja, alemães, né? Mas a Alemanha Oriental está aqui, ó. Eles não estão sorrindo muito não, porque o negócio lá era feio. E o muro você pode ver que caiu para o lado de cá, para o lado capitalista. Ou seja, foi lá que eles forçaram para cair o muro. Foi do lado de lá que forçaram. Então a corrida, né, o desespero era deles para vir para cá, para o capitalismo. Tinha alguma coisa errada lá, né? Por aí você tira essa conclusão. Bom, é isso, nós ficamos por aqui. Obviamente que tem muito mais a respeito de União Soviética, muito mais a respeito de Estados Unidos, muito mais a respeito de Guerra Fria. Só uma introdução para que estimule você a estudar sobre esse assunto, né? Esses aqui são os principais. Então você tem aí, né, a divisão da Europa, né, o medo de uma guerra nuclear, por isso Guerra Fria, por isso que nenhum dos dois arriscava declarar uma guerra direta, né, por causa do medo da bomba atômica. Você tem aí o plano Marshall, o plano de reconstrução da Europa, né? Você tem a corrida armamentista, a corrida espacial, né, que vai saturar tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, só que os Estados Unidos tinham mais bala na agulha, por isso que eles aguentaram mais tempo. Né? É capitalismo, né, a produção, e eles aguentaram muito mais. Né? E por fim, a partir de 85, mais ou menos, a União Soviética começa a cambalear, né? Eles começam a dar sinais de fraqueza, né? A economia estava muito ruim. Né? Em 89 eles declaram o fim da União Soviética. Você vê aí, está olhando aí, o Muro de Berlim, é um símbolo, né, do fim dessa divisão. Tá ok? Fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.